E a gente teve recentemente um caso de um militar venezuelano, o Ronaldo Ojeda Moreno, né, que foi Aham. sequestrado no Chile. Você tem mais informação dessa história? Sim, assim, em resumo, né? O tenente Ojeda era um tenente, não, uma dos níveis mais altos, né? Tipo um nível meio baixo. Mas era muito crítico do governo. Ele foi preso numa das celas de tortura venezuelana, Ramo Verde, mas ele conseguiu fugir e pediu asilo no Chile e estava como asilado lá no Chile. E faz uma semana ele foi sequestrado por umas pessoas que eram venezuelanas. Se sabe porque ele morava com sua mulher e a mulher escutou o acento, o sotaque, desculpa, escutou o sotaque das pessoas que sequestraram ele, e era um sotaque venezuelano. Estavam fingindo ser parte da polícia de imigrações chilena, e ele estava desaparecido desde 21 de fevereiro, né? Tem mais de uma semana que isso aconteceu. E o Chile estava pesquisando, investigando o tema. O tema tem segredo lá no Chile, tem uma condição de segredo e não tinha muita informação que estava sendo filtrada ou passada para os jornais, para a mídia. Mas hoje parece que teve uma possível resolução. Até agora, Chile não confirmou, mas parece que acharam o corpo do tenente Ojeda, né? Estaria evidentemente morto e parece que até agora não conseguiram resgatar seu corpo porque ele teria sido enterrado de uma forma mais ou menos sofisticada, usando cimento num bairro popular lá no Chile, né? Como falei, precisa ser ainda confirmado porque eles não conseguiram resgatar totalmente o corpo, mas é a informação que, por enquanto, está sendo manoseada assim pela imprensa chilena, né? Isso, né? Acho que esse é um novo patamar. Até agora tinha um outro sequestro de um militar venezuelano que morava na Colômbia. Ele foi, segundo a informação que a gente tem, porque tudo isso é muito difícil, né? Não tem uma informação oficial sobre esses casos, mas segundo a informação que a gente maneja um pouco, tem graças à prensa independente, parece que com a ajuda das Farc, dos grupos das Farc que ficam, né? Ele foi sequestrado, levado até a fronteira e daí foi pego pela segurança de Maduro. Nesse caso, a gente não sabe se foram militares infiltrados lá no Chile ou que ele fez uso do Tren de Aragua, que talvez vocês já conhecem, já escutaram falar, é um grupo criminoso, uma máfia que está espalhada por América Latina toda. Talvez, tem informações que talvez eles foram contratados pelo governo Maduro para... bom, até agora a gente pensava que era só sequestrar e desaparecer o tenente Ojeda, né? Mas parece que, infelizmente, tenha sido para assassinar ele, né? Essa informação que a gente tem agora, que tem uma hora, 2 horas, talvez depois a gente pode verificar se o Chile conseguiu uma informação oficial sobre o tema. Guilherme, então o que você está falando é que o Maduro, nisso de escalar a repressão, ele está agora sequestrando e matando dissidentes em outros países com a ajuda das Farc e do Trem de Aragua, né? Guilherme, isso aí é o método russo, porque recentemente a gente teve um desertor russo, piloto, que foi morto na Espanha, em Alicante, né? A Rússia também estava sempre envenenando ali os russos que viviam em Londres, né? O Maduro está aprendendo com o Putin? A gente acha isso, né? Tem um artigo muito famoso de Applebaum que fala justamente isso, não? O processo de troca de informações e de recursos entre as ditaduras, entre as ditaduras do mundo, né? Casualmente, a gente não sabe se casualmente ou já estava mais ou menos planejado. Recentemente, o chanceler russo foi para a Venezuela, teve contatos, teve reuniões e muitas tem uma suspeita que evidentemente não pode ser verificada com fontes oficiais, mas uma suspeita de que efetivamente tem por trás
estratégias russas que estão sendo aplicadas, que estão sendo utilizadas para perseguir a oposição venezuelana. E, evidentemente, todo mundo sabe que o Putin, quase desde o começo do seu governo, lá bem atrás, 2000 e poucos, ele já teve vários casos de dissidentes ou rivais políticos que foram assassinados, né? Inclusive na própria Ucrânia, né? Então, essa estratégia dele é de bem longe, né? Tem a ver com sua própria formação profissional. Lembremos que ele é um espião, né? De formação da KGB. E acho que ele está agora também ensinando isso para os venezuelanos. E, bom, faz pouco tempo, uns dias, eu li uma matéria do Globo, que conseguiu falar com alguns militares venezuelanos morando aqui no Brasil e em condição de anonimato, e eles falam do temor, do medo que agora eles sofrem, porque isso era super pesadelo, né? A ideia de que Maduro ia conseguir perseguir eles fora das fronteiras venezuelanas, e, bom, agora parece que efetivamente está conseguindo as formas de fazer isso. E como o sequestro do Reda Moreno impactou a sociedade civil na Venezuela? Acho que teve um impacto moderado. Por quê? A gente tem que lembrar que a maioria da população venezuelana está com duas condições, né? Primeiro, a condição econômica ainda muito grave, que não dá para que elas realmente tenham muita capacidade de mobilização pelas causas políticas, mas também porque vale lembrar que não tem muitas formas de se informar, né? Quase toda a informação que chega para a Venezuela acontece no Twitter, né? No X agora, porque todos os mídias de comunicação de TV tá sob controle de Maduro. Prensa independente basicamente não existe e poucos têm capacidade incluso para imprimir os diários, e as rádios são constantemente fechadas. Inclusive, 2 dias atrás já teve mais 3 rádios que foram fechadas pelo governo. Então, a população venezuelana acho que está muito mais informada, nós que estamos fora do país, do que a própria população venezuelana, né? Então, esses casos acho que passam, em geral, de forma muito pouco impactante para a população venezuelana, infelizmente. Por isso, pelo altíssimo controle que tem o governo sobre a informação no país. Existem fatos que comprovam a repressão do regime Maduro, e muitos deles foram colhidos pela missão da ONU para os Direitos Humanos na Venezuela. Então, eu queria perguntar um pouco mais para você, o que essa missão descobriu sob o comando no Alto Comissariado da Michelle Bachelet, presidente do Chile, né? Então, o que essa missão descobriu e essa missão para os direitos humanos na Venezuela conseguiu conter a repressão do regime Maduro enquanto ela ainda estava lá? Não, na verdade não. Incluso acredito que ela tentou uma estratégia de apaciguamento com o governo Maduro, tentou não criticar ele tão fortemente. Tem várias missões, na verdade, né? Trabalhando no caso venezuelano. Tem essa missão do Alto Comissionado de Direitos Humanos, mas também tem uma comissão independente também da ONU. Essa segunda missão é muito mais crítica e conseguiu entrevistar pessoas que sofreram delitos contra a humanidade, que sofreram tortura, repressão, e tem informes muito explicativos, bem objetivos, sobre tudo o que acontece em termos de repressão. A missão dos direitos humanos do Alto Comissionado foi menos forte nas críticas, embora criticava nessa linguagem muito típica da ONU, né, como em que eles chamam atenção sobre problemas, mas não criticam diretamente o governo, né? Mas não tem muita diferença quando você limpa a linguagem, né? Quando você entende que a linguagem desse autocomissionado é muito mais suave, menos crítico, você vai achar os mesmos achados, né? Você vai encontrar os mesmos achados entre essa missão independente
com a missão do autocomissionado. Basicamente, os temas de tortura, de repressão, de perseguição. O autocomissionado até encontrou também o tema da repressão aos trabalhadores, porque uma coisa curiosa é que o governo de Maduro fala que ele é o governo dos trabalhadores, mas os trabalhadores na Venezuela têm uma condição econômica, social e de perseguição também extremamente forte. E isso estava sendo comentado e era colocado nos informes do autocomissionado. No entanto, sempre de uma forma um pouco mais suave, mais leve, a forma de fazer esses sinalamentos, né, de chamar atenção sobre esses temas. Mas, com a perseguição da Rocío San Miguel, acho que chegou um ponto em que o autocomissionado precisou chamar um pouco mais forte a atenção do governo, e aí o governo já desistiu de manter as aparências com essa missão no território venezuelano, né? Porque a outra missão não tem permisso para entrar, só essa do autocomissionado. E, bom, basicamente é isso, né? Eles acharam esses mesmos temas de tortura, de violação de direitos econômicos, sociais, mas também políticos na população venezuelana, mas eles tentaram fazer isso, ou crítica de uma forma mais suave. Dessa vez, com a desaparição da Rocío San Miguel, eles chamaram a atenção um pouco mais forte e até aí chegou o acordo, o reconhecimento dessa missão.